Fala galera, tudo bom? Tio William aqui na área, tô com meu amigo Michael. Prazerzaço, cara. Dr. Michael, nefrologista. Eu acho que a nossa amizade aqui, ela não acontece do nada. Pra quem não sabe, eu tenho um rim só, então sempre quando eu faço alguma besteira, eu dou uma ligada pra ele. Mas Michael, conta aí pra galera um pouco sobre a tua história, como é que você entrou na medicina, quem você é, pra gente continuar esse papo aqui, que eu acho que vai ser muito instrutivo pra todo mundo que tá assistindo. Tá joia. Cara, eu entrei na medicina em 1998, com 18 anos. Era uma área que eu era muito apaixonado e já durante a faculdade resolvi depois fazer nefrologia, então emendei uma residência de clínica médica, depois fiz a residência de nefro, acabei fazendo medicina intensiva depois e, cara, já tô aí na área, tô formado desde 2005 já, tô trabalhando aí bastante e há alguns anos me encantei por marketing digital. Me encantei por investimentos, há uns anos atrás meio que foi uma dor que eu tive, uma necessidade. E aí te conheci uma galera e estamos aí hoje para conversar com o pessoal. Beleza, você é de onde no Brasil? Eu sou do Paraná, nasci no sul do Paraná, divisa com Santa Catarina, cidade de União da Vitória. Mas eu já morei em vários lugares, já morei no interior de São Paulo, já morei em Brasília. Atualmente eu moro no Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Beleza. Para quem não sabe, quem apresentou o Charlie Munger para o Warren Buffett foi um médico. E a primeira partnership do Warren Buffett foi justamente com médicos. E quando eu comecei aqui a fazer esse trabalho de marketing digital, um dos primeiros públicos que eu foquei foi justamente dos doutores, porque, na minha visão, tem uma remuneração muito acima da média, mas eu vejo uma dificuldade muito grande de construir patrimônio por vários motivos. Eu quero perguntar para você se isso realmente é uma realidade ou é uma impressão só de quem está de fora. É uma realidade. Perfeito o que você falou. Eu acho que assim, é uma profissão. A gente costuma falar o seguinte, cara, que para ser medíocre, ser médico é a melhor profissão que existe, no sentido financeiro. Porque você pode ser um médico meia boca e mesmo assim você vai ganhar para você se manter, inclusive vai ter um salário bom. O que acontece? A maioria dos médicos ganha bastante dinheiro, mas a grande maioria não tem a mínima noção de como lidar com isso. Por vários problemas. Uma, porque na faculdade você não tem nenhum treinamento em relação a isso. E principalmente porque eu acho que existem uns vícios sociais que os médicos têm, alguns mitos que eles têm em relação à vida no geral, que faz com que eles, por mais que ganhem bem, estejam sempre endividados, quebrados, dependendo de plantão para pagar boleto. E entre isso tentar aparentar uma vida que eles não conseguem levar, tentar assim, ter aquele nível de vida muito acima do que ele realmente poderia ter e não saber fazer o dinheiro dele render. Na maior parte das vezes o cara está tão atarefado com medicina que ele simplesmente deixa o dinheiro em banco, deixa o dinheiro na mão dos outros e acaba perdendo aí a chance de fazer o dinheiro trabalhar para ele. Beleza. Eu pergunto isso porque eu acho que hoje em dia um curso de medicina é tipo uns 9 mil reais. A última vez que eu pesquisei. Realmente isso ou não? Depende da faculdade, né? Mas tem faculdades particulares por aí que eu já ouvi falar de 8 mil, 9 mil, até 10 mil reais por mês. Quantos anos um aluno costuma pagar isso? 6 anos. 6 anos. E ele só começa a faturar, realmente botar a receita para dentro depois de quanto tempo? Terminou os 6 anos, a partir dali onde ele começa a ganhar dinheiro. E se ele for fazer residência, eu por exemplo fiz clínica médica, são 2 anos integral, nefrologia mais 2 anos integral, então o cara fica ganhando uma bolsa do MEC ali durante os anos de residência. Claro, ele consegue dar um plantãozinho fora ou outro para poder sustentar, mas ele vai conseguir ganhar a grana forte depois que ele terminar todo esse período de 10 anos, por exemplo, de residência. Às vezes ele opta por não fazer a residência, né? Trabalha dando plantão como generalista, consegue ganhar uma grana legal depois de 6 anos, mas são 6 anos depois que ele vai começar a gerar receita para poder investir para longo prazo. O que acontece? Na maior parte das vezes o cara termina a faculdade, ele está tão enlouquecido que ele passou 6 anos de perrengue, 6 anos na pindaíba, que ele se deslumbra com aquele primeiro salário dele, se deslumbra com o dinheiro e a primeira coisa que ele faz é financiar uma BMW, financiar um apartamento, e aí o cara começa a vida dele errado, já começa por aí. Eu gosto de analisar esse comportamento não só do ponto de vista financeiro, gente, mas, por exemplo, eu vejo que a rotina do médico, se ele realmente for na média, ele vai estudar muito, vai trabalhar muito e um nível de estresse muito alto. Você acha que de alguma forma esses gastos que não são necessários,
eles são algum tipo de válvula de escape para gerar algum tipo de satisfação para o cérebro, ou é uma competição interna, ou isso é a realidade mesmo de todo brasileiro e o médico é só mais um extrato dessa população aí? Acho que é uma mistura, acho que não existe um fator só, acho que é algo multifatorial, então existe essa mescla de coisas. Entre isso daí que eu te falei, o médico, e é uma coisa que eu tento bater na cabeça dos nossos alunos, de você parar de pensar que pelo fato de você ser médico, você merece alguma coisa. Então assim, você tem que entender que você merece algo a partir do momento que você gera valor para alguém. Mas as pessoas, elas saem assim, não, eu fiz medicina, cara, eu mereço ganhar bem, eu mereço ter mais dinheiro. E aí o que acontece? Então são essas coisas. Então a pessoa, ela vai com essa questão de eu mereço, então muitas vezes ela faz compras impulsivas nesse sentido. Eu trabalho tanto, estudei tanto, eu mereço comprar esse negócio caro. Só que elas não entendem que a partir do momento que fazem isso, elas estão entrando numa corrida de ratos que é uma coisa que se ela não sair, vai ser a vida inteira assim, porque ela compra um negócio caro porque ela acha que merece. Aí ela tem que dar mais plantão para poder pagar aquele negócio caro. Dando mais plantão, ela fica mais estressada, tem menos tempo para cuidar da saúde, para ficar com a família, para ficar com os amigos. E aí como é que ela tenta compensar isso? Comprando coisas ainda mais caras. E aí tendo que dar mais plantão. Então a pessoa vira simplesmente escravo desse tipo de conduta. Não, é uma coisa que é... E infelizmente você vê isso de forma muito frequente. E você já viveu a Corrida dos Ratos ou você sempre já foi no caminho correto aí? Não, eu entrei na Corrida dos Ratos, eu entrei nessa de ficar trocando de carro, de comprar carro caro, eu só tinha uma coisa, assim, eu sempre tive uma questão que foi algo que eu aprendi com meu pai, eu nunca me endividava, então eu sempre comprava à vista. Mas assim, eu não investia o capital, eu ganhava o capital, guardava, quando via eu estava gastando com alguma besteira dessa, com algum supérfluo. Geralmente é um passivo que te gera mais gasto ainda, né? Geralmente é aquele carrão que daí PVA, seguro, manutenção cara pra caramba. E já me vi nessa corrida dos ratos, já me vi nessa, às vezes estar estressado com muito plantão e vou comprar tal coisa porque eu mereço, porque eu trabalho demais. E cara, quando eu tive o clique, que se eu não saísse disso eu tava ferrado, foi aí que eu falei, não, pera um pouco, eu preciso mudar radicalmente. O que foi esse clique na tua vida? Basicamente, foi assim, eu já tinha uma tendência a gostar da questão de finanças, meu pai sempre foi um cara que investiu desde cedo, meu pai sempre focou no longo prazo, então era algo que eu já tinha ali na cabeça, mas eu lembro que foi na época que eu era residente de clínica médica, eu tive contato pela primeira vez com o mundo dos investimentos vendo um livro do Gustavo Cerbasi, que é um grande brother aí hoje, um abraço Cerbasi. E o livro do Cerbasi, cara, que chamava Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. Aí eu li aquele livro. Isso em que ano? Foi em 2007. Aí, cara, quando eu li aquele livro, aí olhando juros compostos, aquela coisa, é muito engraçado que era um livro mais antigo, então os exemplos, né, de juros compostos de renda fixa era 1,5% ao mês e tal. E aí eu falei, eu li aquele negócio e falei, cara, dá pra você fazer um futuro legal, você consegue fazer o dinheiro trabalhar pra você. E foi ali que eu tive o clique de falar, cara, eu preciso fazer dessa forma. Só que na época que eu era residente, cara, eu era casado, minha mulher não tinha emprego, eu já pagava pensão, então assim, não me sobrava grana, eu tinha que dar plantão pra caramba pra poder só manter no 0 a 0. Mas eu já tinha essa vontade de quando começasse a ganhar dinheiro, começar a investir. Por problemas pessoais, assim, problemas até no relacionamento, eu acabei não fazendo isso tão cedo, caí naquela corrida dos ratos de comprar carrão, de não sei o que e tal. E o clique foi quando eu comecei a ver médicos mais velhos, ainda assim, dando plantão em emergência, não porque eles queriam estar lá, mas porque eles dependiam daquilo para pagar as contas. E quando eu via isso, eu falava assim, cara, esses caras fizeram alguma coisa errada na vida. Não é possível que o cara ganhou tanto dinheiro a vida inteira e o cara ainda está nesse desespero de ter que fazer plantão para pagar as contas. E foi aí que eu tive o clique e falei, não, eu preciso aprender a investir, preciso dar um jeito de garantir meu futuro. Beleza. E aí, nesse processo aí de conhecer o Cerbasi, eu sei que você também conheceu um outro médico que fala sobre educação financeira, que é o Baster, né? Exatamente. Como é que foi esse processo aí de conhecer a filosofia Baster e como você passou pela crise de 2008 já tendo mais intimidade com essa história dos investimentos? Na verdade, a crise de 2008, eu ainda estava ali naquele processo, estava no meio da residência, né? Então era aquele momento que eu não estava com grana em renda variável, eu não estava exposto ao mercado. Então eu basicamente acompanhei aquilo por notícias, observando, então eu não senti aquilo na pele, né? Eu só vi. Mas a questão do Baster foi uma coisa muito legal, porque foi quando eu comecei a aprender a investir, então você começa aquele passo a passo, né? A renda fixa, tesouro direto ali, né? Que você começa a entender como é que funciona, começa a investir.
E quando eu comecei a querer aprender sobre renda variável, eu estava, quando eu estava nesse processo de estudo de investimentos, eu ainda estava naquela loucura de procurar a melhor taxa, procurar o melhor investimento. Tipo, eu achava que existia uma forma de você descobrir a grande tacada e tal. E às vezes eu estava até girando patrimônio, né? Tirava de um, botava no outro, aquela coisa, pagando taxa. E aí eu lembro que alguém comentou num fórum de discussão, falou assim, não, pô, para aprender renda variável eu acho legal o Basta. O Basta, então, deixa eu acessar esse negócio. Eu vou lá, acesso, vejo que o cara era médico também, tinha, né, era educador financeiro. E para mim, acho que talvez o clique maior ali do Basta, de muitos ensinamentos que ele dá, o maior clique foi o seguinte, quando ele deu o exemplo, ele falou assim, o cara é dentista, por exemplo, ele ganha dinheiro no consultório, né, fazendo o trabalho dele. Aí o cara acha que ele vai parar de atender os pacientes para poder ficar estudando o mercado, procurando a melhor ação, procurando não sei o quê, para investir. Mas, cara, nada vai superar o fato do cara trabalhar, fazer o trabalho dele bem feito, ganhar bem e investir mais. E aí, quando eu olho aquele gráfico que ele coloca, assim, que o que importa são os aportes e o tempo, aquilo para mim foi uma paz de espírito, porque eu falei assim, cara, eu não preciso tentar achar a tacada de mês. O que eu preciso é trabalhar, ganhar grana e me pagar primeiro, pegar essa grana que eu ganho e investir em bons ativos e pronto, deixa ele rendendo lá e é isso. Então para mim foi uma paz de espírito que eu consegui continuar focado no meu trabalho, em ganhar dinheiro e mesmo assim aproveitando ótimas oportunidades que o mercado deu pra gente aí nos últimos anos e fazendo o dinheiro render. Perfeito. Para quem não sabe ou não tem noção, o Baster foi um dos primeiros educadores financeiros aí do Brasil que vieram com essa filosofia do preço não importa. Mas isso a gente não está falando, gente, de comprar qualquer coisa a qualquer preço. É uma filosofia que ela prega que você tem que se preocupar com a qualidade dos negócios, focar no aporte e ter um plano de diversificação onde você não fica dependente de apenas um ativo performar bem na tua carteira. Ou seja, a gente não está falando que o cara vai acertar todos os investimentos dele a partir desse momento, mas para pessoas que nem o Michael na característica dele, ou seja, que a pessoa tem uma profissão bem remunerada, que ela é capaz de gerar um excesso de renda ali e botar numa estratégia de diversificação em boas empresas, isso aí é o 70% do resultado, né? E como é que foi essa tua evolução de conhecer a renda fixa e ir para a renda variável? Você já foi direto para as ações, você passou pelos fundos imobiliários antes, você tem investimentos em empresas estrangeiras. Como é que é essa tua familiaridade aí com o mercado e como foi essa evolução, Michael? Foi aos poucos e sempre assim, estudando e aplicando, estudando e aplicando. Então eu tentava entender, né, como é que funcionava um investimento e aí eu ia colocando dinheiro naquele investimento. Eu sempre fui assim, aos poucos, então eu sempre colocava pouco dinheiro para poder entender o ativo, para poder entender como ele funcionava. E foi assim, foi a transição, né, da renda fixa. Então foi para Tesouro Direto, Tesouro IPCA, então comecei a aprender o que era marcação a mercado. Primeira vez que eu coloquei no IPCA lá, quando caiu, eu juro que de repente subiu meu dinheiro, eu falei, o que está acontecendo aqui, né? Então aí eu fui aprendendo como é que funcionava isso. Aí você começa a criar umas estratégias próprias, né? Então, às vezes eu tinha dinheiro em liquidez e aí tinha uma época que estava muito volátil a taxa do título, e daqui a pouco, sei lá, subia para 6%, aí eu botava um pouquinho mais do que eu costumava colocar, até porque isso faz sentido, que a partir do momento que sobe a taxa, a porcentagem que você tem nesse ativo ela cai, pelo preço unitário diminuir, então teoricamente é ali que você tem que colocar mais grana para você equilibrar a sua carteira. E basicamente fazendo isso, entre aspas, você está comprando nas baixas, né? Então fui fazendo isso, daí comecei a comprar ações das empresas mais tradicionais ali, né, que todo mundo conhece. Fui diversificando a carteira, chegou um momento aí que eu fui para fundos imobiliários, eu acabei indo para fundos imobiliários depois das ações, eu achei mais legal estudar as empresas do que eu fiz inicialmente. E depois fui para empresas no exterior, para diversificar um pouquinho, sair um pouquinho do risco Brasil, e basicamente foi isso. Mas o legal de tudo isso, assim, que então eu passei por Wesley Day, eu passei por momentos de instabilidade por conta de eleições, e por mais que eu tivesse, cara, o conceito muito claro da renda variável, que é assim mesmo, que às vezes cai bastante, às vezes fica bastante tempo em queda e tal, uma coisa, velho, é você aprender na teoria e outra coisa na prática. Quando eu começava a ver, velho, que eu tava ficando negativo, que, teve ano ali que eu passei, com uma rentabilidade mínima, era só aportando, e parecia que, assim, se aportava e o dinheiro escorria pro ralo, se aportava e o dinheiro escorria pro ralo. E você começa a se questionar, você fala, se eu tivesse deixado dinheiro na poupança, eu tava com mais dinheiro e tal.
Em vários momentos, assim, quando me questionava, não, pera, cara, eu conheço a filosofia, deixa eu voltar. Então eu voltava a ler de novo, eu voltava pra, assim, sabe, pra sedimentar aquilo na minha cabeça. Mas em algum momento você chegou a fazer essa conta? Pô, acabei de perder aqui 10 noites de plantão que eu fiz, que eu me esforcei pra caramba, ou não chegava a fazer esse tipo de comparação? Não chegava, cara. Porque se você fizer isso, aí você tá ferrado, você vai vender no fundo em pânico e você... Então eu tentava não fazer isso. Basicamente o que eu pensava assim, cara, tô aportando, parece que o resultado não está vindo, mas eu pensava assim, bom, mas veja, eu estou com cada vez mais ações, eu tenho uma participação cada vez maior nessas empresas, então tá bom, eu tenho cada vez mais títulos do Tesouro, beleza, cara, eu estou aumentando, de certa forma, a quantidade de ativos que eu tenho, independentemente do que está acontecendo com o preço nesse momento. Pô, eu vou te falar, cara, que às vezes eu falava, porra, será que sou eu que... Será que isso acontece comigo? Será que está todo mundo ganhando dinheiro menos eu? E é uma coisa que vai passar na sua cabeça também quando você está, né, no meio aí dos investimentos. Mas, cara, depois vai embora. E aí você vê que vai ter momentos de alto, momentos de baixo. O negócio é não se preocupar com isso. Eu não, realmente hoje é algo que eu não me incomoda mais. E agora, olhando paralelos entre a profissão do médico e do investidor, de vários médicos que eu já conversei, eu já percebi que vocês não podem inventar um processo cirúrgico do nada da cabeça. Você tem que seguir um protocolo. Exato. E esse protocolo, bem feito, ele vai gerar um resultado que provavelmente é positivo, né? Como é que você relaciona essa história de ter um processo que vai gerar um resultado provavelmente positivo com um dos investimentos? Basicamente assim, quando você fala de protocolos em medicina, os protocolos foram criados, eu costumo dizer o seguinte, eles foram criados basicamente para evitar catástrofes. Quando você fala, você pode individualizar as condutas, né, em determinados pacientes, às vezes você não vai seguir exatamente o que diz o protocolo, mas é aquela história, se você seguir o protocolo, digamos que 60%, 70% dos pacientes vão se beneficiar de alguma forma daquilo ali. Então é assim que é feito, são feitos estudos multicêntricos, então você começa a ver que existe um resultado positivo de você, na maioria dos pacientes, se você fizer determinado protocolo daquele jeito. Basicamente nos investimentos é isso, você não fica inventando loucura da sua cabeça, você não fica inventando estratégia mirabolante, você segue o feijão com arroz, aquilo que está bem descrito, e a tendência é que no longo prazo isso seja positivo. Eu acho que um dos principais problemas quando as pessoas entram na questão dos investimentos é focar muito no curto prazo, eu acho que isso é bastante danoso. E no Brasil é engraçado, porque fala de longo prazo e o cara fala longo prazo quanto? 4 anos, 5 anos... O cara não entende que longo prazo é 20 anos, entendeu? 30 anos. Então, o pessoal compra as ações e fala assim, e aí, já posso vender? Já deu 2 semanas já que estou com ela. Cara, então talvez seja a principal filosofia que você tem que colocar na cabeça das pessoas. Olha, pensa lá na frente, lá no longo prazo. E é dessa forma. Então, acho que você não pode inventar nada, não pode inventar moda, é fazer o feijão com arroz e isso geralmente vai te dar um resultado positivo no longo prazo. Perfeito. Eu vejo muitas associações entre médicos para investir em projetos. Vamos fazer uma clínica junto, vamos comprar uma máquina cara e explorar ela através aí de algum operador. Você participa de algum tipo de empreendimento assim? É uma coisa normal no teu mundo esse tipo de oferta aparecer? Como é que é? Existe essa oferta, isso depende também muito da área, né, e da especialidade. Existem especialidades que dependem muito de aparelhagem, então que de repente determinado aparelho ou determinado exame, né, determinada tecnologia vai te gerar um rendimento maior e que faz todo sentido. Às vezes o ROI daquilo ali, né, o retorno sobre o investimento, ele acaba sendo até maior do que, né, se você colocasse o dinheiro no mercado. Mas como eu falei, depende muito da especialidade. Eu tenho empresa médica, mas assim, é uma empresa que a estrutura da nossa empresa ela é mais operacional, ela não depende tanto de comprar grandes ativos, ela depende de praticamente zero investimentos, né? Então o investimento é nosso tempo para fazer a coisa funcionar. Eu vejo isso como, de certa forma, positivo, desde que não seja na loucura, né? Porque às vezes o cara não é da área, não é da especialidade, mas ele resolve comprar uma porque ele acha que, vai... Tem muita história triste, então? Tem, cara, tem. Do cara comprar, às vezes, um negócio, vou comprar uma máquina de ressonância, não sei o que, mas o cara nem é radiologista, ele não sabe nada de administração de clínica, ele não tem noção de como funciona a captação de clientes, nada. E às vezes o cara mete e é pior, às vezes é uma grana que ele nem tem. Às vezes ele se alavanca, ele faz empréstimo para comprar aquilo lá, às vezes o juro do empréstimo é maior do que aquilo que ele está conseguindo gerar de caixa. E eu já vi muita gente se ferrar nessa e ficar endividado por se meter com algo que não sabe.
E aí, basicamente, é a mesma coisa dos investimentos, né? Então, assim, você começar a investir naquilo que você não faz ideia de como funciona, bicho, a tendência é você se ferrar, a tendência é perder dinheiro. Perfeito. E me explica aqui uma outra coisa também dos médicos. Eu vejo por você pessoalmente, tem a própria exerce a medicina, mas você também tem iniciativas com empresas médicas, marketing digital, tem muitos investimentos. E eu vejo que muitos médicos são multifunção. Como é que você faz para organizar tudo isso na tua cabeça? Que aquele grande esforço que você passou 8, 10 anos estudando pode passar aí de prática para as pessoas, como estudar mais rápido, reter melhor as informações, entender a estrutura de um assunto para acelerar esse processo de aprendizado? Cara, basicamente é o seguinte, a gente sai da faculdade muito fechado. E você até falou que você vê muitos médicos multifunção, mas não é a maioria não, cara. Não? A maioria assim, tem uma visão, inclusive, assim, muito retilínea da coisa e é só aquele foco na medicina e acaba não tendo essa visão mais ampla. O que foi o clique para mim, na verdade, foi o seguinte, como é que eu pensei? Quando eu comecei a estudar mercado financeiro, cara, e é sempre assim, você começa a ver um monte de sigla que você nunca viu na vida, você começa a ver um monte de gente falando, cara, parece que os caras estão falando grego, né? E você fala, cara, o que esses caras estão falando? E a maioria das vezes o cara tenta começar a entender e fala, ah, não, essa troça é difícil demais para mim, é melhor eu deixar no banco lá, é meu gerente que invista para mim. Mas, cara, eu sempre pensava da seguinte forma, eu falava, cara, eu sou nefrologista, pô, eu sei tratar glomerulonefrite, cara, como é que eu não vou entender de analisar uma empresa, de comprar uma ação e tal? Eu sempre levava para esse lado, tudo que eu vou fazer, então eu penso assim, ô bicho, eu fiz 6 anos de medicina, fiz 3 especialidades, tenho mestrado, os caras, velho, dá pra aprender um monte de coisa de outras áreas. Então, como é que você faz para poder organizar isso? Cara, eu costumo dizer assim, que a medicina é meu core business, é onde eu estudo mais hardcore, é onde eu me dedico mais, porque tem que ser minha base. Isso, com certeza, eu nunca vou trocar isso por outra coisa. Porém, se você tiver uma organização, se você tiver uma forma de você otimizar o seu tempo, você vai jogar isso a seu favor. Como é que você vai fazer isso basicamente? Você tem que planejar o seu dia, planejar a sua semana, é basicamente o que eu faço. Então eu tenho exatamente de tal hora a tal hora o que eu vou fazer. Então eu vou para o consultório essa hora, esse tempo aqui que eu tenho eu vou estudar tal coisa, esse tempo que eu vou criar tal conteúdo, esse tempo aqui que eu tenho eu vou fazer isso. E note que é o seguinte, daí é tudo uma questão de escolhas e prioridades. Como é que você pega, por exemplo, e consegue fazer tanta coisa? Basicamente priorizando aquilo que vai te trazer mais resultado. Então, em vez de eu sentar e ficar vendo uma série no Netflix ali durante, sei lá, 1 hora por dia, 2 horas por dia, eu uso esse tempo para estudar outra coisa. Pô, mas você não vai ver série? Em alguns momentos, não. Você vai ter que sacrificar em alguns momentos aquela sua hora de lazer para poder fazer, porque não tem mágica. Seu dia tem as 24 horas igual de todo mundo. Mas, cara, dá para fazer. E dá para fazer muito tranquilo. Perfeito. E com essa tua experiência aí, o que você deixaria de recado aí para todo mundo que está nessa área da residência, que está começando na profissão da medicina, é apaixonado pela medicina, mas também quer ter um futuro com liberdade financeira? Veja, você não... Desculpa te interromper também. Fala um pouco também nisso, como é importante você criar a tua marca como médico, que a gente estava ontem jantando e você falou muito sobre isso, que eu achei muito interessante. Então, basicamente, quando você entra na faculdade de medicina, você tem aquele sonho, né? Você, poxa, eu vou entrar, eu vou ser um cara bom numa área, eu vou fazer o meu nome, eu vou exercer uma medicina de qualidade. É o sonho de todo mundo. Acho que ninguém entra na faculdade para dizer, cara, eu vou para me fuder depois no plantão e vou ficar todo lascado e vou dar plantão com ódio porque eu não queria estar aqui. Só que o problema é que muitas vezes a pessoa acaba caindo nessa medicina que não era aquela ideal que ela sonhava, não era aquela que ela imaginava que ia ser, não é do seriado Grey's Anatomy ali que ele via na TV. E, cara, eu vejo o seguinte, isso acontece principalmente por conta dessa questão de não investir em você primeiro, de você não fazer uma especialização boa, não virar referência numa área. Então esse é o primeiro passo, porque daí você se frustra. Porque às vezes você está ali e você fala, pô, quem que eu sou na medicina? O que eu gero de valor? Pô, às vezes o cara não se sente útil. E eu não falo, não precisa ser o sub-especialista. Se você quiser fazer medicina da família e comunidade, fazer muito bem feito, se especializar nessa área, perfeito, cara, é animal. Você vai ser referência nessa área. Mas então, primeira coisa, falta de investir em você mesmo. Esse é o primeiro passo. As pessoas têm muita pressa, saem da faculdade, já querem sair ganhando dinheiro, quer sair já torrando tudo. Não. Calma, vai chegar a hora de você... Primeiro você investe, é igual a empresa, que às vezes ela vai comprar um ativo, ela vai fazer uma incorporação de outra empresa
e isso vai gerar caixa para ela dali 5 anos, 10 anos. Cara, é mais ou menos por aí na medicina. Então você vai primeiro investir em você. E a segunda coisa que eu vejo é justamente essa, o cara levar um nível de vida ou empatado com o que ele ganha, ou até acima, às vezes, investindo. Cara, pisa no freio, você não precisa ter aquele apartamentão lindo para mostrar para os vizinhos e para os amigos, você não precisa ter aquele carrão maravilhoso só para exibir para os outros. Bicho, pisa no freio, leva uma vida um pouquinho mais simples. E o que vai acontecer? Você vai chegar um momento que você vai ter liberdade de escolher onde você quer trabalhar e o que você vai fazer, tanto porque você é referência na área, quanto porque você tem reservas financeiras que te garantem o sustento. Então, a partir desse momento, você se sente muito mais feliz. Você vai trabalhar num plantão, por exemplo, mas você sabe que você está ali porque você quer. Você não está ali porque, putz, se eu não fizer esse plantão, eu não consigo pagar meu boleto. Não, eu estou aqui porque, cara, eu quero, eu gosto. E outra, esse dinheiro que eu vou ganhar aqui, como eu não dependo dele pagar as contas, eu vou investir. Eu vou colocar mais grana para o meu futuro. Essa sensação de você deitar o travesseiro na cama à noite e saber que, cara, o hospital pode ficar, sei lá, 6 meses sem te pagar e você não vai... Acontece, né? Acontece. Pô, eu tenho hospitais, por exemplo, que há 4 meses não me pagam. Cara, tô tranquilo, tô nem aí. Entendeu? Por quê? Porque você tem uma certa segurança, você tem um colchão, você tem uma estabilidade que te garante essa paz de espírito. A coisa mais triste que eu vejo, mano, é colega, tipo, pô, já com quase 60 anos de idade, o hospital atrasa um mês e o cara tá entrando no cheque especial, velho. Pô, pra mim isso aí é uma coisa inconcebível. Fala mais um pouco daquele assunto que a gente estava falando ontem no jantar também, sobre o cara que ele acha que ele tem que ir para tal especialidade porque essa vai dar mais dinheiro e aquela não vai dar tanto dinheiro. E aí você veio com um discurso que eu gostei muito da história de fazer bem feito aquilo que faz. Exatamente. Então, assim, veja, cara, isso daí tem um paralelo muito grande com o mercado financeiro, né? A pessoa não te pergunta qual que é a melhor ação, qual que é o melhor investimento. E aí, pra mim, eles me perguntam assim, qual que é a melhor especialidade, qual é aquela que vai dar mais dinheiro? Cara, esquece isso. Primeiro que ninguém tem como prever o futuro. Pode ser que uma especialidade que hoje, né, você tem uma remuneração muito boa, amanhã, de repente, já não tenha mais. De repente, se cria uma tecnologia que aquele médico já não seja mais tão necessário. Então, esquece essa história de ficar querendo prever futuro. Isso é a primeira coisa. Segunda, faz aquilo que você tem paixão, aquilo que você acha que tem perfil para fazer bem feito e, cara, faz aquilo muito bem feito. Gera valor para o seu cliente. A partir desse momento, você não precisa mais se preocupar com esses fatores externos. O pessoal está muito preocupado na medicina hoje, mas olha com as tecnologias, o médico, né, vai ser substituído. E realmente, muita coisa braçal, muita coisa automatizada vai ser substituído por máquina. Mas, cara, numa era de tanta tecnologia, nunca se deu tanto valor para a humanidade. E foi algo que os médicos perderam nesse processo de tecnologia, de avanço da medicina. Essa humanização foi perdida. Então, cada vez mais, esse processo de humanização, ele é importante. E, cara, não precisa fazer malabares no consultório, basta você fazer o básico, olhar no olho do paciente, pegar na mão, escutar o que ele tem para te dizer, valorizar as queixas dele e, cara, e ter um nível técnico que você consegue resolver o problema dele. Velho, nossa, que simples, né? É isso que a gente deve fazer. Infelizmente, não é todo mundo que faz. E o cara que faz o feijão com arroz está muito tranquilo. Perfeito. Agora, adoro a filosofia do feijão com arroz, porque você reinventar a roda, você vai cair numa armadilha de que realmente não fazer aquilo que funciona, tá? E as pessoas, elas querem pessoas que entregam, não pessoas que prometem. Pra gente terminar aqui esse nosso papo, tá super gostoso, Mike, fazer aqui um bate-bola rápido com você. Tivesse que almoçar com qualquer pessoa viva hoje em dia, quem seria? Puta, cara, isso depende muito da época da vida, cara. Mas eu vou te falar uma coisa, pô, daí parece que eu tô puxando a sardinha aqui, né? Pô, eu vim pra São Paulo justamente pra almoçar com você, cara. Cara, por quê? Várias coisas, a gente tem várias coisas alinhadas. Cara, eu te vi começando no marketing digital, eu te vi, cara, lá no Bolsa na Rua, lá nos primórdios, eu te vi chegando nos 10 mil seguidores, eu te vi lançando a mentoria em cima lá do Empire State, cara, eu acompanhei esse processo. E assim, e tem pessoas que são fora da curva naquilo que fazem, eu acho isso muito legal. E dentro do marketing digital dos investimentos, eu sempre me alinhei muito na sua filosofia. De quê? Cara, de trabalho duro. Pô, é isso, não tem mágica, é trabalho duro. A gente, pô, nos nossos lançamentos lá, a gente era mandando vídeo para todo mundo, não sei o quê, cara, respondendo inbox o dia inteiro. Então essa filosofia de trabalho duro, de fazer o feijão com arroz, nos próprios investimentos, cara, quando eu comecei a te acompanhar, que eu via que você tinha essa filosofia de aportes, de não ficar reinventando a roda, de fazer o que já estava bem validado. Então, aquilo foi uma coisa que eu admirei muito. E aí eu sempre falava, a gente já se encontrou algumas vezes, foi muito rápido. Então eu falava, pô, eu vou para São Paulo agora, não é porque eu quero trocar ideia agora mais profunda, tipo, a gente
agregar um pro outro ali e saber entender o que o outro faz direito. E, cara, a janta de ontem ali, cara, tem uma lista de insights já que eu já deixei publicado ali para poder executar. Então, valeu. Tô realizando. Então isso aí tá realizado. E agora, eu não vou me incluir nessa aí, mas, Morto, alguém assim que você admira como pensador, como uma pessoa que realizou muito pro mundo e que você gostaria de almoçar? Cara, e dessa vez eu vou falar com alguém que eu já almocei, mas que eu gostaria, se estivesse vivo hoje, eu gostaria de almoçar de novo com ele. Foi meu chefe da residência de nefrologia, o Dr. Mocelin. Ele é um cara, assim, que eu admiro muito, foi um paizão para mim na residência. Me deu, além de me ensinar nefrologia, me ensinou muito sobre vida. E na minha no atual momento que eu tô, depois de já ter virado referência na área de nefrologia e tal, eu gostaria de ter uma conversa, porque eu conversava quando eu era residente. Então hoje eu gostaria de ter de novo um almoço com ele pra gente trocar ideia, pra ele, até pra ele ver onde eu tô e ele sempre tinha uns insights assim muito bacanas, então eu gostaria de repente trocar uma ideia com ele pra ver se tem alguma coisa que eu posso fazer diferente, algo que ele faria. Era com ele, cara. Dr. Mocelin, gostaria de almoçar com ele. Maneiro ver essa tua gratidão aí, é sempre uma constante aí na tua personalidade. Adoro pessoas assim. E eu acho que o teu exemplo aqui, o importante de trazer nesse vídeo é mostrar como é que pessoas podem ser bem-sucedidas não somente na sua carreira, podem conciliar isso com os investimentos também e vice-versa. Foco no aporte sempre, né? Sempre. E deixa aí um recado para as pessoas que não te conheciam e gostaram dessa história, como te encontrar também, quais são os teus projetos que você vem trabalhando atualmente além da medicina? Isso, então assim, eu tenho uma empresa offline, né, no caso, uma empresa médica de emergências, já vai para 9 anos aí da empresa muito redondinha, aprendi muito com ela. Mas atualmente, né, a paixão é o marketing digital, então se você quer me encontrar, você me encontra no Instagram, Médico Michael, Michael é M-A-I-K-E-L, e ali eu falo sobre carreira médica, eu falo sobre investimentos, eu falo sobre lições que eu aprendi. Eu tô com 39 anos de idade, então eu já tomei muita porrada e errei muito, acertei muito, então eu tento passar essa minha experiência para as pessoas, principalmente para o pessoal da medicina ou profissional liberal, que ele está querendo entender o que ele pode fazer diferente na carreira dele, como é que ele pode de repente se destacar, e eu estou falando sobre isso lá diariamente. Maneiro. Obrigado aí pela disposição, irmão. Tamo junto. Galera, segue esse cara aqui que vale a pena acompanhar a história dele, porque além de tudo, ele é pai de 2 meninas lindas e ele faz lá uns trabalhos fotográficos com elas que, assim, de muito bom gosto, querido. Valeu, cara. Tamo junto, tá? Tamo junto. Um abraço, galera. Valeu.